Olá pessoal, tudo bem? Victor Rodrigues aqui falando. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mapa astral do Arthur Aguiar, participante do Big Brother, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse mapa e tentar entender de onde que vêm essas características dele. Antes de mais nada, por favor, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta e compartilha. Se você faz isso, você me ajuda muito. Eu tenho aqui esse mapa do Arthur e antes da gente começar, eu só vou dizer uma coisa. Não tinha mais ou menos o horário para a gente saber qual o ascendente dele. Eu resolvi não chutar. Eu não vou tentar chutar o ascendente dele de verdade, porque eu acredito que isso não seja possível. Tem muitos ascendentes hoje em dia, principalmente que as pessoas não conseguem usar, digamos assim, a astrologia como se fosse uma muleta ou uma desculpa para poder dizer assim, não, eu sou assim porque o meu ascendente é assim, eu sou assim porque a minha Vênus é desse jeito. Não, olha só, o meu Sol é assim e é mais ou menos por isso que eu sou desse jeito. Eu não vou fazer isso, tá bom? Então, para a gente poder fazer uma coisa um pouquinho mais tentando ver realmente o mapa dele e não algo especulativo, eu vou falar sobre o que eu vejo no mapa e vocês vão dizer ou não se isso faz sentido com a personalidade do Arthur Aguiar, tá bom? Aproveitando também para pedir uma coisa aqui para vocês, que eu acho super importante. Eu não sou astrólogo, mas eu estudo astrologia desde meus 12 anos de idade, eu tenho 28, então já faz mais ou menos 16 anos que eu estudo astrologia. Eu aprendi isso com a minha tia, que era astróloga. Eu não quis fazer formações em astrologia, mas particularmente eu adoro. E eu sei fazer interpretação de mapa, eu também utilizo outras técnicas dos mapas astrais que eu faço análise. Portanto, se for do seu interesse fazer algum tipo de análise astrológica comigo, é só entrar em contato, o telefone vai estar o tempo inteiro aqui na tela, tá? Eu sou terapeuta integrativo e facilitador de consciência. Também vou deixar aqui no vídeo a minha agenda de cursos para que você possa se interessar por alguma formação que eu vou oferecer. E vai ser super legal te receber nas minhas classes ou fazer algum atendimento com você, seja dessas análises astrológicas que eu faço, utilizando também processos verbais de Access Consciousness ou ferramentas de Theta Healing, ou até mesmo outras técnicas, ou simplesmente trabalhos específicos, como trabalhar sua vida financeira, sua vida espiritual, trabalhar seus relacionamentos e trabalhar diversas situações que você possa estar precisando e necessitando nesse momento, tá bom? Vamos começar fazendo uma análise aqui do mapa do Arthur. Eu vou abrir esse mapa para poder ficar mais fácil de ver, né? Porque, enfim, né? É sempre bom a gente dar uma olhadinha aqui. Então vou dar uma olhada aqui no mapa dele, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para a gente poder, sabe, fazer essa análise legal. E eu tô percebendo já, a primeira coisa aqui é que eu vou começar por Áries, já que ele não tem um ascendente definido, tá? Então a gente pode ver aqui onde tem esse símbolozinho de Áries, né, esse carneirinho. Eu acho que meu mouse não vai aparecer na tela, mas tudo bem. É justamente esse vermelhinho daqui de baixo, tá bom? Ele não tem nenhum signo em Áries, obviamente. Não sei se é o ascendente dele, mas eu já vou pular diretamente para Touro, para a gente poder falar um pouquinho sobre as características que eu vejo aqui, que são dois planetas super importantes. Nós temos Marte em Touro e nós temos também o Júpiter em Touro. Né? O que a gente pode dizer sobre essa relação de Marte e Júpiter aqui? Eu não vou fazer análise de planetas sociais, isso é, Júpiter e Saturno, a menos que eles estejam diretamente ligados a algum signo. E aqui o Júpiter está diretamente ligado ao Marte dele. Né? Marte em Touro faz com que a pessoa seja um pouquinho preguiçosa, faz com que a pessoa seja um pouquinho comilona demais, faz com que a pessoa, digamos assim, tenha um apetite voraz para sexo, para coisas que, digamos assim, não requer muita rapidez na hora de fazer as coisas. O Marte em Touro, quando eu falo que ele é lento, não é necessariamente que ele é preguiçoso, apesar que ele é um pouco preguiçoso sim. Eu acho que isso combina com a personalidade do Arthur na casa. Tanto que, com exceção de algumas vezes, ele não conseguiu ganhar a prova do líder, ele só conseguiu agora, que ele conseguiu com o Lucas, né? O Lucas realmente é muito bom para fazer essas provas e tudo mais de resistência e etc, ou provas em que ele se sobressai. E o Arthur realmente soube fazer um bom trabalho, né, nessas provas ultimamente. Mas o Marte em Touro, ele é um Marte bem preguiçosinho, ele é um Marte quase parado. Com esse Júpiter aqui, a gente pode dizer que o Júpiter aumenta tudo, né? E ele verdadeiramente aumenta essas características desse Marte em Touro. Então, um apetite voraz para sexo, um apetite voraz, digamos assim, para não fazer nada, é um pouco mais preguiçoso, mas ao mesmo tempo o Marte em Touro pode ser muito agressivo, principalmente se confrontado.
Então, se você quer irritar uma pessoa que tem Marte em Touro, basta você chegar para ela e dizer assim: ei, você não está fazendo nada. Ei, você está aí parado. Ei, você não faz porra nenhuma da vida. Ei, você não se resolve. Ei, 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 ei. Basta você pegar com esse Marte e tentar irritar essa pessoa o máximo que você pode. Aí você vai conseguir tirar uma pessoa com Marte em Touro do sério. E principalmente também criticando seus hábitos alimentares. A gente sabe que o Arthur é uma pessoa que não tem muita liberdade em casa para comer o que ele bem entender, porque a mulher dele é uma coach chata pra cacete em relação à alimentação. A Mayra Card tem toda uma situação com a alimentação, ela viu diversas pessoas da família dela morrer de doença X, doença Y, doença Z e etc. Eu absolutamente entendo isso. Então ela tem uma preocupação muito grande, a ponto que na própria aniversário da filhinha deles, as comidas eram todas saudáveis, digamos assim, então era tudo muito saudável, a ponto da Antônia Fontinelli, né, aquela pessoa, dizer que não tinha absolutamente nada na festa da menina, o que ela se defendeu veemente dizendo que não é verdade, tinha sim, mas tinha coisas saudáveis, o que as pessoas não entendem. Então, como ele tem um hábito muito grande, um apetite voraz, não apenas para comida, mas também para ser bem tratado, bem paparicado, quando a gente coloca esse Júpiter ali junto desse Marte, isso automaticamente faz com que essas características fiquem exacerbadas. Então ele precisa comer besteira, ele precisa comer carboidrato, ele precisa comer pão, ele precisa comer pizza, ele precisa comer sanduíche, ele precisa tomar sorvete, ele precisa comer coisas que verdadeiramente para ele vão dar prazer. E aí vem o prazer de comer. Marte em Touro tem uma facilidade enorme para comer diversas coisas e não ficar cheio. Eu acredito particularmente que o Arthur Aguiar é uma formiguinha, né? Qualquer coisa que você der para ele, ele vai comer. Doce, salgado, enfim. E isso mostra, principalmente porque quando ele estava na xepa, mesmo na xepinha dele lá, ele estava super satisfeito. Por quê? Porque na xepa tinha pão, na xepa tinha margarina, na xepa tinha coisas que ele poderia comer à vontade, coisas que em casa ele não pode. Sobre o apetite voraz de sexo, eu vou tentar me abster um pouco para não falar sobre as coisas que eu acho particularmente dele ou não, porque isso não me dá propriedade para dizer isso. Justamente sendo muito sincero aqui com vocês, eu não acredito que eu possa julgá-lo por isso, né? Eu não vou falar sobre as situações das traições dele, porque eu não sou a esposa dele. Quem pode falar isso é ela, quem deve falar isso é ela. Se ele comeu 16 mulheres ou 50 mulheres, isso aí é o problema dele com ela. Ela foi a pessoa que o aceitou de volta, então isso definitivamente é um problema dela. Apesar que, quando você normaliza isso, acaba sendo uma situação um pouquinho complicada. Mas isso não me diz respeito apenas a ela. Então o que eu vou dizer aqui para vocês é que definitivamente quando você tem Marte em Touro e ele está junto de Júpiter, você tem uma necessidade muito grande de transar, você tem uma necessidade muito grande de comer bem, você tem uma necessidade muito grande de se sentir nutrido quando você é paparicado, bem tratado. A pessoa também pode ser muito consumista, porque apesar de dizem que é a Vênus que gosta de comprar as coisas, e a Vênus realmente em Touro gosta de comprar coisas que são extremamente luxuosas, caras, confortáveis, coisas que são, digamos assim, que tem aquele aspecto que é um aspecto de toque, né? Você precisa tocar nas coisas. Então, a pessoa que tem Marte em Touro, por exemplo, quando ela vai comprar alguma coisa, digamos assim, decoração de móveis, decoração de casa, área interna, área externa, até mesmo cozinha, a pessoa que tem Marte em Touro, ela faz a questão de tocar, ela é muito sensorial. Isso com o Júpiter fica muito maior, fica muito melhor, fica muito, digamos assim, mais intenso. Então, definitivamente, eu diria que ele é uma pessoa muito de toque, né? Uma pessoa muito focada nisso, uma pessoa que realmente precisa ter essa questão sensorial. Me surpreende particularmente, né? Apesar que muita gente com Marte em Touro, muitos homens com Marte em Touro principalmente tem uma certa preguiça, mulher também, principalmente mulher, né? Mulher já tem uma preguiça disso, pelas questões que, digamos assim, as pessoas passam, né, perante a sociedade, a mulher não se masturbar, etc. Mas é uma questão também que está sendo cada vez mais mudada. Me surpreende a câmera não ter flagrado ele se tocando, mas apesar que tem um banheiro ali para isso. Eu sei que eu estou fazendo um comentário muito pessoal, mas a pessoa que tem Marte em Touro, principalmente com Júpiter, tem uma característica sexual muito forte. Então, definitivamente o Arthur Aguiar é uma pessoa muito sexual, uma pessoa que tem uma questão muito focada no corpo.
e ele é muito sensorial, ele é muito de tocar, né? Outra coisa também que eu acredito é que questão de gosto, né? Ele gosta daquilo, pronto, acabou. É uma questão de tipo. Eu particularmente não vejo esse Martin Touro se interessando por coisas que ele não considera bonita ou sensual ou até mesmo interessante. Então eu diria que é extremamente seletivo, né? E que ele tem um tipo muito específico de coisas que ele gosta. Não apenas comida, mas também pessoas, né? A mulher dele é muito bonita, a Mayra Card. Ele já esteve também envolvido com algumas famosas antes, eu imagino. Eu pelo menos soube de um caso que ele teve com uma menina, muito antes da Maíra. E eu não sei se era Lua Branco, acredito que não era, posso estar falando uma besteira. Mas eu já vi ele tendo boas companhias e companhias bonitas. Então definitivamente eu acredito que é uma questão de gosto. Ele tem um bom gosto, sim. Tanto para diversas coisas, ele tem um estilo muito agradável de se ver. O Martin Touro acaba fazendo com que a pessoa tenha, digamos assim, uma postura muito séria até, quando uma postura firme, né? Por mais que a gente vai falar um pouquinho depois da Vênus dele, que é em Peixes, que é divertida. Eu particularmente gosto bastante da Vênus em Peixes, e a gente vai falar sobre as características que o Arthur é tão acusado de ser, né? Mais pra frente, vamos lá. Vamos pular aqui para essa Lua em Capricórnio, que está justamente aqui em cima. Vocês conseguem ver que tem 4 planetas aqui em cima no mapa dele? Tem 4 planetas juntos. Nós temos Lua, Saturno, Urano e Netuno, né? A gente consegue perceber que Netuno, que está a 4 graus, Urano está a 4 graus, desculpa, né? É o último aqui, né? Tem a Lua, que é o primeiro, Saturno, aqui tem o Netuno e Urano. Urano não está fazendo necessariamente uma conjunção com essa Lua, mas ele faz uma conjunção com Saturno e também faz uma conjunção especial com Netuno. Mas a gente vai pular direto para Lua e Saturno. Lua em Capricórnio automaticamente faz com que suas emoções sejam, digamos assim, mais engessadas, mais frias. O que quer dizer isso necessariamente? Como o próprio nome sugere, diferentemente da Lua em Câncer, a minha Lua é em Câncer, para falar uma coisa com vocês, a Lua em Capricórnio, ela é uma Lua bastante focada naquelas coisas que são, digamos assim, e naquelas situações particularmente que eu acho super importantes, é você saber expressar suas emoções. Eu acredito que o Arthur, ele tem uma certa dificuldade de expressar as emoções dele. Eu acredito que o Arthur tem uma certa dificuldade em demonstrar essas emoções e ser sincero com elas, justamente porque essa Lua em Capricórnio mostra que é uma criança que tem muita facilidade e capacidade, digamos assim, de esconder isso, talvez por ser reprimido. Então eu não sei necessariamente qual foi a infância dele, como foi essa infância, mas eu diria que geralmente as pessoas que têm uma Lua em Capricórnio têm infâncias um pouquinho mais complicadas, mais difíceis, e também uma infância um pouquinho mais focada em aprender a ser sério desde cedo. A Lua em Câncer, ela geralmente é incentivada a se expressar, ela chora com facilidade, qualquer coisa ela chora, e a Lua em Capricórnio geralmente é considerada aquela criança que é mais seca, é mais séria. Por que eu falo criança? Porque a Lua representa a criança no mapa, não é apenas a mãe, mas a criança também. O Saturno é o pai, o Saturno também é você velho. Então nós temos 2 planetas que são muito opostos na astrologia e que eles se complementam. Nós temos aqui 2 planetas também, um que está no seu regente, que é Saturno em Capricórnio, né? Justamente a 11 graus, fazendo conjunção direta com essa Lua. Esse Saturno, ele é sério, ele é compenetrado, ele é responsável, ele é um Saturno realmente muito lento, ele gosta de fazer as coisas de uma forma própria, ele não gosta de fazer nada que os outros digam, ele é muito militar e ele é muito certinho verdadeiramente. E com essa Lua aqui, ele dá uma amolecida, ao mesmo tempo que essa Lua dá uma leve, eu diria para vocês aqui com muita sinceridade, uma leve também endurecida. Então a Lua acaba por amolecer esse Saturno e esse Saturno dá uma endurecida nessa Lua, né? Justamente por estar em Capricórnio, o Saturno acaba ganhando a disputa, porque ele é mais forte, ele já está no seu regente. Essa Lua está mais enfraquecida. Estando enfraquecida, ela vai ter uma certa dificuldade de expressar essas emoções verdadeiramente. Quando a pessoa consegue dominar esse lado de Lua com Saturno, ela consegue dominar as emoções dela ao ponto de controlá-las ou ao ponto de tentar treiná-las. Isso é, dominando essas emoções, ele consegue automaticamente mostrar para as pessoas que ele é de um jeito, mesmo que ele não seja. Particularmente, isso diz muito sobre a personalidade dele dentro da casa, porque ele é visto como uma pessoa manipuladora, ele é visto como uma pessoa fria,
ele é visto como uma pessoa que ele tenta, digamos assim, colocar uma coisa no jogo dele para os outros olharem, e ele tenta controlar essas emoções ao máximo, e ele consegue. Realmente é uma habilidade muito, muito, muito importante e que fala muito sobre ele. Ele não demonstra essas emoções com facilidade, ele não permite, digamos assim, que ele se mostre de verdade quem ele é no jogo. Eu, obviamente, não sei onde está o ascendente dele, mas independente de onde estiver, essa característica de Saturno em Capricórnio, com essa Lua em Capricórnio que acaba sendo enfraquecida, isso é, ela está fora do seu regente, ela está em detrimento em relação a quando ela poderia estar mais forte, que é em Câncer. E quando eu falo de força ou detrimento aqui, eu não falo necessariamente que seja uma Lua fraca, ou quando eu falo enfraquecida, não quer dizer que não tem força. Simplesmente quer dizer que ela tem mais dificuldade do que o normal. Se ela estivesse no signo de água, com exceção de Escorpião, porque verdadeiramente as emoções seriam tão profundas, mas tão profundas, mas tão profundas, que é tanta profundidade, digamos assim, que acaba criando uma certa dificuldade na vida dessa pessoa, a ponto de ela não conseguir se expressar com facilidade muitas vezes. A gente precisa só olhar para essas características astrológicas aqui e perceber verdadeiramente aonde que está que ele poderia se expressar um pouquinho melhor, né? E eu acredito particularmente que por ele ser casado com uma coach de alta performance, que no caso é a dona Mayra Card, ela soube usar essas características pelo bem maior dele, né? E ali a gente vai falar depois sobre o Mercúrio em Aquário, que é muito importante para o intelecto do Arthur Aguiar. Mas a gente olhando aqui essa Lua com o Netuno, são emoções muito carregadas também com ilusão e mentira. Netuno traz essa energia de mentira e ilusão. Netuno faz, por exemplo, com que a pessoa consiga olhar para uma coisa e perceber outra completamente diferente. Isso quer dizer principalmente que as emoções dele são instáveis e inconstantes. Essa Lua em Capricórnio, que já está enfraquecida, com esse Netuno que acaba puxando de um lado Urano e de um lado Saturno, ou seja, ele pega características absolutamente de ser imprevisível, extremamente volátil, extremamente rápido, extremamente louco de Urano, e ele pega essas características, digamos assim, mais firmes, fortes, responsáveis, lentas e absolutamente muito, muito, muito fincadas, né, de Saturno, apesar que ele dá uma dissolvida em tudo, porque Netuno dissolve tudo que ele está perto no mapa, isso é, ele enfraquece todos os planetas em que ele está perto, justamente porque ele joga água em cima daquilo. O que quer dizer jogar água? Não é necessariamente você pegar um balde d'água e jogar ali. É literalmente você dissolver. A água é um solvente universal. Tudo que você tem Netuno no mapa, ele dá uma boa secada. E essa secada ali, ou melhor, essa aguada, acaba fazendo com que as características dos signos, com aqueles planetas, no caso, especificamente, acabem ficando um pouquinho mais leves, digamos assim, a ponto de quase sumir. E mesmo assim ele consegue se aparecer. Então, esse Netuno aqui em Capricórnio, que faz uma conjunção com Saturno, faz uma conjunção super, super, super forte com essa Lua e faz uma conjunção também com esse Urano, ele acaba levando essas energias de ilusão, mentira, confusão ali para tudo que está perto no mapa, né? Uma característica boa dessa Lua também que a gente pode olhar, tem um trígono aqui super legal com o Marte em Touro, né? Lua fazendo um trígono com Marte significa que você tem uma grande força emocional. Por quê? Porque te dá firmeza emocional. As suas ações, elas não te ferem emocionalmente. As suas ações, elas não te causam dor. As suas ações, elas não eliminam as possibilidades do seu emocional de estar bem, feliz, alegre. O que quer dizer isso necessariamente? Para você tentar entender de uma forma que eu não utilize tantas metáforas aqui para tentar explicar essas coisas aqui, né, do mapa dele. Significa, em primeiro lugar, que as emoções dele fazem ele forte, justamente porque ele tem ações que fortalecem essas emoções. Isso acaba sendo muito, muito, muito importante. Uma coisa também que eu acabei de perceber e eu não tinha visto é que ele tem Saturno a 11 graus de Capricórnio e Netuno a 11 graus de Capricórnio. Então tá igual, tá junto. Ele, em relação ao grau inferior, ele tem 11 graus e 56 de Saturno, 11 graus e 55 de Netuno. Está muito perto, está muito próximo, né? A gente pode dizer muitas coisas aqui sobre ele, principalmente que ele tem uma capacidade enorme de controlar essas emoções e de manipular essas emoções, apesar que
Ele não teve oportunidades ainda de demonstrar desconforto, apesar que ele quase chegou perto aí no jogo da Discord, quando o Gustavo e a Jessie começaram a ir para cima dele, e ele teve que dar uma recuada, ficou um pouquinho calado, principalmente quando a Laís aproveitou isso e começou a colocar no fiofó dele algumas coisas que verdadeiramente faziam sentido, como ele dizer que são coisas que aconteceram no programa durante um determinado tempo, e aí de repente ele falar de uma coisa que a Jessie fez lá no começo e tal, colocar ela como, enfim, coisas que acontecem no programa, e é isso que tem que tomar cuidado, porque essa lua em Capricórnio, ela tá tão focada em, sabe, dar uma mudada naquela coisa que está sendo dita, dar uma mudada naquela coisa que está sendo passada adiante, ela consegue, de uma certa forma, até mesmo não trazer aquilo para o coração, mas cuidado para não endurecer, né? Então, se você tem uma lua em Capricórnio aí, que é uma lua que já tem um aspecto talvez não muito favorável, não endureça seu coração, sabe? Dá uma amolecida de leve, né? Não deixa o coração ficar duro, entende? Faz isso com você não. É chato. Vamos lá então para a gente falar sobre esse Mercúrio em Aquário aqui. Esse Mercúrio em Aquário, que é um Mercúrio fantástico. O Mercúrio em Aquário é um dos melhores Mercúrios. Qualquer Mercúrio, na verdade, em signo de ar, seja no seu regente natural, que é Gêmeos, seja num outro signo de ar muito, muito, muito bom, que Mercúrio está super bem aspectado, justamente pela diplomacia e comunicação, que é Libra, ou até mesmo pela, sabe, genialidade, a capacidade de inventar coisas e criar coisas novas, que é o Aquário, né? Revolucionar, pensamentos revolucionários e etc. O Arthur Aguiar verdadeiramente é um jogador revolucionário no Big Brother. Eu vou dizer para vocês por que isso. Em primeiro lugar, a capacidade dele de falar determinadas coisas no programa acabam tendo grandes proporções pelo que a gente consegue enxergar, pelo que a gente consegue ver. E verdadeiramente ele sabe fazer um jogo maravilhoso. O jogo dele realmente está sendo super inteligente. Por quê? Porque ele aproveita das situações para não cair. Ele é o tipo de pessoa que observa, é o tipo de pessoa que olha, é o tipo de pessoa que não deixa, digamos assim, as características dos outros passar batido. Ele só fala também quando tem oportunidade. Então nunca parece que é um ataque. As pessoas o atacam, ele revida dando argumentos inteligentes, argumentos bons e tudo mais. Ele consegue se colocar ali verdadeiramente, ele consegue se ter postura, né? E aí justamente a gente vai falar sobre algumas características aqui que eu já consegui perceber e que verdadeiramente fazem parte desses aspectos com esse Mercúrio aqui, que só tem aspecto negativo nesse mapa. Eu vou falar porque já vocês vão entender, espero que vocês entendam, não me ataquem por isso. Mas é um Mercúrio muito inventivo, muito criativo e que tem grandes habilidades e capacidades de realmente ser um líder, né? Pelas suas ideias, pelos seus posicionamentos, pela sua comunicação. E verdadeiramente ele é extremamente comunicativo, ele é extremamente inteligente, ele é extremamente sábio. Eu acredito que ele tenha recebido sim um treinamento da mulher dele e que enquanto as pessoas estão vindo, diferentemente da Nayara Azevedo, que falou que estava indo com bolo, voltando com bolo, sei lá o que ela quis dizer com aquilo, o Arthur Aguiar verdadeiramente consegue fazer com que ele pegue essas informações e traga outra coisa para o jogo. Então, verdadeiramente, se você chegar a confrontá-lo, você tem que ter muita certeza do que você está falando, porque senão você vai tomar o seu fiofó, porque ele vai usar isso contra você e ele vai estar certo. E as pessoas vão concordar com ele. Aí que está uma situação que ele muitas vezes se perde um pouquinho, é justamente com esse quadrado que ele tem aqui com Marte em Touro, né? Porque o Mercúrio dele está a 19 graus, fazendo um quadrado diretamente com Marte em Touro, está a 25, e também acaba fazendo um quadrado com esse Júpiter. O Júpiter e o Marte estão juntos. Então, quando você tem essas características em que Júpiter expande tudo, ele acaba ficando um pouco agressivo e confrontacional demais quando ele vai falar com determinadas pessoas e situações. Então, por exemplo, todas as vezes em que a Jade falava alguma coisa, em que a Laís falava alguma coisa, qualquer pessoa falava alguma coisa, a Larissa falava alguma coisa, por mais que elas estivessem erradas, por mais que elas estivessem sendo escrotas, ele, na ânsia de se defender e confrontar, ele literalmente confrontava e combatia, a ponto de usar a inteligência dele, a cabeça dele, para uma coisa que o Mercúrio em Aquário faz muito bem. Por ser um signo de ar, ele tem uma capacidade muito grande de levar essas ideias adiante e fazer com que as pessoas o escutem, né? Por mais que o ar dissipe algumas coisas, isso é, você fala e de repente aquilo vai no vento, se você souber usar um discurso
sábio, inteligente, você consegue fazer com que aquilo atinja mais pessoas. Isso aqui tem muito também a ver com que a pessoa aprende a usar esse Mercúrio. E ele soube. Apesar que às vezes ele se perde com agressividade, né? Tem uma comunicação um pouquinho agressiva, definitivamente nada exacerbado, nada exagerado, mas que tem sim um grau de agressividade que ele precisa só tomar cuidado para não ficar muito na cara, né? Verdadeiramente ali. E esse Mercúrio com Plutão ali em Escorpião, fazendo esse quadrado, né? Plutão está a 15 graus, Mercúrio está a 19 de Aquário, então a gente precisa só tomar cuidado um pouquinho com essas comunicações, para, às vezes, não falar determinada coisa que vá, digamos assim, trazer coisas muito, muito profundas que as pessoas não entendem. É por isso que no jogo lá, a gente consegue entender algumas coisas aqui fora e perceber realmente que muitas vezes as pessoas deram um prêmio na mão dele, a Jade principalmente, a Laís, a Larissa e todo mundo ali no jogo praticamente está dando prêmio na mão dele porque estão sabendo usar essas características, mas ele precisa também saber chegar na profundidade, ele também precisa chegar de uma forma em que ele não fica com aquele discurso pronto. Isso o discurso pronto dele ultimamente você pegou o que eu falei fora de contexto. E aí foi aquilo que o Gustavo falou e foi super feliz na fala, foi, não, mas a partir do momento que você abre a interpretação, isso aí não é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade da pessoa interpretar. Então a pessoa que também vai interpretar de uma forma. Se o seu discurso não é claro o suficiente, aí sim é uma responsabilidade sua. Porque você não pode chegar necessariamente e falar que você entendeu fora do contexto. Você também precisa chegar, bater o pé no chão e firmar e dizer, não, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então saiba explicar. O Mercúrio enquadrado com Plutão não traz muita profundidade. Então justamente é aquilo de você falar e não acessar a informação, não atingir a informação. Porque Plutão tem a ver com transformação, Plutão tem a ver com profundidade, Plutão tem a ver com aquilo que está no submundo das coisas. A gente também não pode esquecer que Plutão, na verdade, é representado pelo deus da morte, né? Então, isso na mitologia romana, né, tudo mais, a gente precisa levar em consideração que Plutão é justamente aquilo que muda, aquilo que transforma. E o que seria mais transformador do que a morte ou o final de um ciclo, né? A morte é o final de um ciclo, né? Se você está passando por uma situação, vou dar um exemplo aqui específico, de extrema pobreza na sua vida, extremas situações que acontecem com você, quando aquele ciclo morre para dar um ciclo ao início de prosperidade, aquilo simboliza uma morte. É a morte daquela pobreza e o começo de uma nova vida. Então, para ele não ter o risco de falar e não ser interpretado, ele precisa ter um pouquinho mais de clareza na hora de falar aquilo. E não necessariamente achar que ele está falando tudo certo e as pessoas estão entendendo errado. Também às vezes precisa ter uma comunicação mais clara, né? Porque o Mercúrio em Aquário tem uma certa arrogância assim. Eu tenho Mercúrio em Aquário, eu sei disso. O Mercúrio em Aquário ele tem uma coisa muito, muito, muito rápida de falar. Ele pensa muito rápido, ele fala muito rápido, ele acha que todo mundo vai captar aquela mensagem. E necessariamente as pessoas não têm essa capacidade. Justamente, então você que tem Mercúrio em Aquário também precisa baixar sua bolinha, como eu também já tive que aprender a fazer comigo mesmo, e verdadeiramente falar de uma forma mais devagar, para que as pessoas possam entender melhor. E não necessariamente você achar que você precisa automaticamente chegar e bater naquela tecla, não sei o que lá, e não sei o que lá, e automaticamente as pessoas vão entender só porque você quer. Não vão. Beleza? Não vão. Tá? Baixa a bola um pouquinho e fala direito. Vamos falar agora sobre as características que eu tô doido para falar do Arthur Aguiar. A gente vai falar um pouquinho sobre aquela questão da arte, né? O romance, a sedução, a beleza, aquela coisa meio, sabe, música de Kelly Key. Me enganam com esse jeito de menino, tão alegre, tão meigo e distraído. Eu não sei onde esse amor vai me levar. Esse amor vai me levar. Adoro essa música, adoro a letra. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão do Arthur Aguiar, Sol em Peixes, absolutamente lúdico, absolutamente em outro planeta, absolutamente em outra dimensão, absolutamente único. Tem aquela coisa de verdadeiramente ser uma pessoa mais, digamos assim, diferente das outras. Parece uma pessoa calma, parece uma pessoa centrada, parece uma pessoa boazinha, parece uma pessoa que não tem absolutamente nenhum grama de maldade no corpo. E aí você também traz essa Vênus, que traz junto desse Sol aí características absolutamente positivas, porque a Vênus ele enaltece as características positivas, então a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo. Se ela tem uma Vênus do lado,
justamente no signo de Peixes, ela consegue trazer toda aquela característica de Vênus em Peixes. Porque a Vênus em Peixes, ela é extremamente amorosa, ela é extremamente gentil, ela é extremamente doce, ela parece verdadeiramente boazinha, ela parece verdadeiramente a coisa mais fofa do mundo. Você não consegue olhar para uma Vênus em Peixes e dizer para ela assim, por mais que ela seja, né, sua galinha, sua piranha, sua cachorra, sua quenga, você só consegue dizer assim, que menininha sapeca. É mais ou menos essa a característica da Vênus em Peixes. Então é uma Vênus que é extremamente focada naquela coisa de ser meiga, de ser fofa. E o Arthur tem esse jeito. Ele é aquele jeitinho de bom menino. Às vezes ele tem os aspectos agressivos, né, do mapa, principalmente por causa desse Marte em Touro, sabe, fazendo um quadrado ali com esse Mercúrio em Aquário, mas verdadeiramente tem aquela característica muito, muito, muito doce e muito, muito, muito legal, muito, muito, muito bacana, em que, se não tomar cuidado, as pessoas podem querer montar em cima. E aí a principal diferença de um mapa, de alguém que não foi trabalhado, de alguém que não se doutrinou, de alguém que não soube, digamos assim, utilizar características positivas, utilizar características que verdadeiramente são, sabe, fortes no seu mapa, características que são verdadeiramente consertáveis, digamos assim, se eu puder utilizar essa palavra, é que as pessoas vão tentar montar em cima de você e se você não estiver preparado, elas vão conseguir. Mas se você for um Arthur Aguiar da vida, com uma Mayra Card por trás e com outras características também que você teve que aprender na vida, isso é, sendo esperto, não sendo burro, não sendo idiota, não sendo imbecil, dificilmente as pessoas vão conseguir montar em cima de você. Por isso que ele está se dando bem no jogo, ele está conquistando o jogo. Porque as mulheres estão a favor dele, os homens estão a favor dele, as pessoas estão a favor dele, todo mundo só consegue ver o bom menino, todo mundo só consegue ver aquela coisa mais meiga, mais fofa. E vamos levar em consideração uma coisa, tá? Nem todo mundo com sol em peixes é desse jeito. Tem vários tipos de sol em peixes justamente por ser um signo tão mutável, isso é, ele muda com tanta facilidade. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. Uma hora ele automaticamente é de lua, ele trata você bem, na outra hora ele te trata mal. Uma hora ele não quer saber de você, na outra hora ele não consegue viver longe de você. Uma hora ele consegue, sabe, estar absolutamente vivendo de uma forma, num planeta absolutamente louco, de um jeito absolutamente maluco, e ele consegue de uma certa forma, e ele faz isso com extrema sinceridade e facilidade, dominar isso, mudar isso e fazer com que mesmo assim você não fique contra ele. O Peixes tem essa característica, o Peixes ele consegue nadar para cima e para baixo. Enquanto você acha que ele está nadando para cima, ele está nadando para baixo. Enquanto você acha que você consegue pegar ele embaixo, ele nada para cima. Isso é uma característica bastante comum dos piscianos, principalmente porque eles têm aquela coisa de saber jogar. Não estou dizendo que todos sejam manipuladores e tal, mas todos eles têm uma capacidade de se divertir, nem que seja à custa dos outros. Isso acaba fazendo ele ser um pouquinho manipulador, sim, principalmente quando você coloca o Peixes como um coitadinho, como uma vítima, né? Você olha assim, ai tadinho, gente, poxa, o que estão fazendo com ele? Isso não é só o Arthur Aguiar, isso é qualquer pessoa pisciana. Então, se você é Peixes, você sabe. Tem duas possibilidades. Ou você é a pessoa mais catiça que você conhece na vida, aquela pessoa que é do cu riscado mesmo, aquela pessoa que é psicoquenga, psicopata, psicolouca e tem orgulho disso. Por quê? Porque você já transcendeu aquela fase da sua vida que todo mundo achava que você era um trouxa, todo mundo achava que você era um idiota, todo mundo achava que você era uma ameba. Ou se você ainda não passou por essa fase de sair desse espaço em que você só toma no seu fiofó. Isso é uma característica nítida de Peixes. Peixes tem essa coisa verdadeiramente de ser bonzinho, se cobrar em ser bonzinho. Às vezes, até mesmo quando ele quer ser filha da mãe, ele não consegue ser filha da mãe, ele não consegue necessariamente olhar para aquelas outras pessoas e dizer assim, poxa, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, eu preciso sair disso, eu preciso parar com isso. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele não consegue sair daquele espaço em que ele se coloca, muitas vezes, com aquela obrigação de, poxa, eu não fiz nada para essas pessoas, por que me tratam tão mal? Eu tô sozinho, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo.
eu tô me sentindo muito mal, eu não sei o que, não sei o que lá e tal. Poxa. É muita coisa que o Arthur faz no jogo também, porque ele entra nessa coisa de dizer que tá sozinho. Por quê? Porque ele tem as batalhas dele dentro do jogo. Isso é óbvio que ele tá sozinho. Então, automaticamente, as pessoas em que ele quer votar, os amigos dele não concordam. O Scooby é um que vai muito contra ele, mas que eles não briguem, porque eles não brigam. O DG é um que não vai muito a favor também. O PA é absolutamente influenciável pelo Scooby. Se o Scooby falar, ei, caga aqui agora, o PA vai cagar, porque o PA é bobão, o PA não... Enfim, cresceu demais, ficou bobo, sei lá, né? Eu cresci pros lados, não fiquei, tá tudo certo. Então, definitivamente, tem determinadas características do jogo do Arthur em que ele fala as coisas óbvias e as pessoas entendem. Mas porque também o problema do Peixes, isso aqui tem muito a ver também com essa Vênus, que tem uma lábia muito boa, tem um jeitinho, sabe chegar verdadeiramente, sabe conquistar. Mas quando você encontra pessoas que já sabem como lidar com essa característica, elas sabem o que você está fazendo. Então você precisa tomar cuidado um pouquinho para não estar encontrando pessoas aí que desafiem você a se mostrar diferente. Porque o Peixes, ele é aquela pessoa que ele insiste até o lado B dele vir à tona. Quando o lado B dele vem à tona, ele literalmente faz a louca, ele literalmente caga no pedaço de bambu e manda todo mundo para aquele lugar. Porque o Peixes, ele tem essa capacidade. Ele tem essa coisa de chegar, tentar agradar, tentar fazer tudo bonitinho, principalmente quando tem Sol e Vênus em conjunto. Você pode dizer qualquer coisa aí, você pode dizer que você é a pessoa mais... Eu sou a pessoa séria, não sei o que lá, eu não deixo não, eu não sou desse jeito não, esse cara é maluco. Mas quando você automaticamente confia um pouquinho na pessoa, isso é, você confia um pouquinho, você tem que tomar cuidado para não deixar as pessoas montarem nas suas costas. E se a pessoa souber manipular você também, você vai ser manipulado, tá? O que eu percebo no jogo do Arthur, quando ele fala, por exemplo, que está sozinho? Ele está sozinho de fato. Mas ele só está sozinho porque são as batalhas dele, não são as batalhas dos outros. E ele não está tendo lábio o suficiente para convencer o grupo dele. Agora que a Laís saiu, e ela saiu, né? Ele vai ter uma oportunidade de se reaproximar do Gustavo. Só que aí a gente vai ter que levar em consideração que esse Martin Touro aqui é rancoroso. Esse Martin Touro aqui tem um rancorzinho. E ele está fazendo uma oposição direta àquele Plutão ali em Escorpião. A gente tem que levar em consideração se vai existir um perdão de verdade. Porque o Martin Touro guarda rancor, tá? Touro guarda as coisas, Touro não se desapega. As pessoas falam que Escorpião é de odiar. Escorpião é aquele que odeia a ponto de querer esquecer que você existe. Porque ele tem duas oportunidades. Ou ele te mata, coisa que ele não pode matar você, ou verdadeiramente ele só quer que você suma da frente dele. O Marte em Touro, o rancor do Marte em Touro, é aquele rancor guardado. Raramente ele perdoa. Apesar que com essa Vênus em Touro aqui, pode ser que ele seja realmente de perdoar. Mas pode ser também que seja uma coisa de superfície. Porque o problema da Vênus em Touro, da Vênus em Peixes, desculpa, é que ela pode ser um pouquinho fútil e superficial. A gente tem que levar em consideração que todas essas características aqui que eu estou vendo no mapa dele são características que eu estou vendo no mapa aqui e que são algumas coisas que ele demonstra na casa, mas muitas que a gente não tem oportunidade de ver porque ele consegue realmente se esconder por trás desse personagem dele. Eu não estou dizendo que seja um personagem muito distante de quem ele é, mas está servindo para o jogo, está servindo para aquilo que ele está precisando fazer no jogo para sobreviver, está servindo para ele poder conquistar o Brasil. Ele tem inúmeros fãs. Ele não é o fenômeno Juliette. O fenômeno Juliette foi um fenômeno completamente diferente, porque verdadeiramente ela foi perseguida desde o começo do jogo. E ele só passou a ser perseguido pela Jade, pelo grupo dela, porque as pessoas tinham uma certa informação de que a Jade era forte. Então eles resolveram se colocar por trás dela para poder apoiar o jogo dela. E por uma coisa fútil também, né? Eu acho particularmente que ela gostava dele. Mas pode ser também que esteja falando besteira. Talvez ela simplesmente fosse bobona daquele jeito e estivesse tentando criar uma personagem de vilã de novela das
estilo Malhação, estilo rebelde. E ele, sendo bom rebelde, teve que lidar com essas coisas e ele teve que passar por algumas situações que ele teve que amadurecer no jogo. E ele teve a oportunidade de segurar esse personagem, principalmente porque ele soube chegar ali, bater o pau na mesa e se mostrar. E é aí que entra o dom, o talento, para manipular, para mentir, para criar uma narrativa e para, segundo ele, ser ele mesmo, porque ele acha que ele é assim. Lembrando que eu não estou chamando o Arthur Aguiar de mau caráter, eu não estou dizendo que ele é filho da mãe, nem qualquer coisa, até porque todos nós somos filhos da mãe, eu sou filho da minha mãe, você é filho da sua mãe, filho da sua mãe, etc. Todo mundo é, mas simplesmente ele foi treinado, doutrinado para isso. Ele foi uma pessoa extremamente queimada em todo o Brasil pela própria esposa, pelas coisas que ele fez e supostamente fez, porque, sinceramente, não se sabe necessariamente se ele fez tudo aquilo tão ruim assim. A gente não tem como dizer necessariamente que foi ou não foi, porque muita coisa pode ter sido aumentada, né? E eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, então definitivamente não vou colocar a mão no fogo por um artista que eu nem conheço, muito menos me interessei antes, porque eu vi ele em algumas novelas, adorei o trabalho dele que ele fez na Eta Mundo Bom, e ele foi maravilhoso. Aquela novela também, O Outro Lado do Paraíso, ele foi ótimo. Na Rebelde eu não cheguei a assistir, mas beleza. Cheguei a vê-lo na Malhação também. Ele é um bom menino, um bom ator. Por essa Vênus em Peixes aqui, ele tem grande talento artístico, justamente porque ele se perde nos personagens dele. Então é aquele tipo de situação que a vida imita a arte. Tem que tomar muito cuidado com a vida pessoal, porque não estou dizendo necessariamente que ele vá ficar com alguma colega de elenco, não é isso. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que ele vai permanecer nesses erros, mas a questão é tentar não se enfiar demais a cabeça no personagem. Se você é uma pessoa que você, por uma questão de ofício, né, tem a Vênus em Peixes, por exemplo, se você é um ator, uma cantora de ópera, uma estilista, um bailarino, enfim, qualquer tipo de profissão artística, você está em casa. Usa isso como seu dom, tá? Sol também em Peixes é excelente para isso. Peixes e Aquários são fantásticos para isso, né? E também Gêmeos, Libra, né? Os signos de ar e água são muito, muito, muito bons para as artes. Eles realmente são muito propícios a isso, né? Os outros signos também, mas principalmente esses, tá? E ele tem essas características porque ele sabe realmente criar uma narrativa. Ele é inteligente o suficiente para isso. E essa narrativa que ele cria é através das emoções das pessoas, através do coração. Ele não cria narrativas intelectuais, ele não tenta dar uma de mais inteligente do que ele é, porque ele é inteligente. Mas ele consegue criar algo que mexe com as emoções e mexe com o que as pessoas conseguem ver dele. Ele está sabendo realmente fazer um jogo fantástico. Eu acredito particularmente que algumas coisas no jogo ainda vão se mostrar um pouquinho. Cada vez mais o jogo da Discord ele está se mostrando mais. E as pessoas estão começando a ver na casa, fazendo leituras, entendeu, super interessantes sobre ele. Não necessariamente tão corretas assim, mas, por exemplo, a Lina hoje falou uma coisa super importante que eu consegui verdadeiramente enxergar. E eu já via, né? Na verdade foi apenas uma confirmação, mas tudo bem. De que ele consegue pegar uma coisa e, se você não tomar cuidado, ele consegue transferir isso para uma forma em que ele esteja sempre certo. E em todos os lugares em que você não concorda com ele, é quando ele começa a elevar a voz e interromper, né? Quando ele não tem argumento, ele fica quieto, como foi o caso do Gustavo, e até mesmo um pouquinho da Jessie. Mas é isso, gente. Esse foi o mapa do Arthur Aguiar. Eu, como falei, tenho algumas opiniões sobre o mapa dele. Eu acho que é um excelente mapa. Eu percebo que ele não tem absolutamente nada em fogo no mapa dele. Ele tem um planeta em ar, que é esse Mercúrio. É o suficiente, acredite. Mercúrio em ar é muito bom, é muito forte, né? Então a gente consegue dar aqui uns pontinhos para ele por esse Mercúrio em ar. Ele tem um excesso de Terra. Ele tem Lua, Saturno, Urano, Netuno, Marte e Júpiter. Ele tem 6 planetas em Terra, 4 planetas em Capricórnio. Ele tem um Stellium em Capricórnio e 2 planetas em Touro. Ele tem Plutão, Sol, Vênus em Água. Plutão está em Escorpião, o Sol e a Vênus estão em Peixes. Ele tem um Quiron em Câncer, né? Ok. E ele também tem um nódo norte em Peixes. Definitivamente é um mapa
forte, né? Apesar que ele precisaria trabalhar muito essa questão do fogo, e ele trabalhou, né? Verdadeiramente tendo esse Marte em touro e aquele corpinho no truque, apesar que se ele continuar comendo pão que nem, sei lá, uma pessoa que nunca comeu pão na vida, ele vai ser gordinho do Big Brother, a Mayra Card vai dar um pé na bunda dele e ele vai ficar lindo gordinho, gente. Falando besteira aqui pra vocês me cancelarem, mas tá tudo certo, entendeu? É isso. E foi isso o mapa do Arthur Aguiar, espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido uma experiência interessante pra você, e eu falo pra caramba, desculpa pelo caralho, perdão de novo, falei caralho, vou parar de falar caralho, enfim, falei de novo. Pra gente poder, por favor, ajudar no crescimento do canal, pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho de notificações, comentar e compartilhar, porque se você faz isso, você me ajuda muito. Aproveitando aqui também para pedir, se você quiser participar de alguma formação comigo, eu vou deixar aqui no vídeo, né, as formações que eu vou dar, né, esse final de semana agora e também nos próximos finais de semana. Tem sempre algumas formações aqui que eu dou e definitivamente eu espero que você possa fazer parte. Espero que seja uma grande oportunidade para vocês me conhecer melhor e de estar comigo. E aproveitando também, só para pedir uma coisa. Se cuida, fique bem, cuida do seu coração. Ali é um jogo, as pessoas saem do jogo, a vida continua, ninguém é perdedor, ninguém é campeão, ninguém é absolutamente nada. Vilões, nós temos muitos vilões aqui fora que estão cagando pra gente, só estão fazendo merda com a gente, e a gente não fica com tanta raiva muitas vezes quanto a gente fica com participantes de Big Brother, né? Erros todo mundo comete, tá tudo certo, não vou passar pano, acho que tem algumas coisas no jogo dele que eu faria diferente, que eu não concordo, que eu não aceito, mas tá tudo bem. E é isso, entendeu? Ele é um rapaz novo, ele tem 33 anos, ele tem a faca e o queijo na mão, e definitivamente eu acho que ele vai ganhar esse Big Brother. Eu gostaria muito que fosse a Lina, e vocês podem me criticar dizendo que ela não faz nada no jogo, mas tudo bem, é a minha opinião, cada um tem a sua, tá tudo certo. E é isso. Bom, é isso, um grande beijo no seu coração, eu te vejo por aí. E lembrando, se você quiser fazer algum atendimento, alguma coisa comigo, beleza, é só me procurar. Tchau, tchau. Namastê.